Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos aprendendo a orar com os Salmos, nós caminhamos bastante já no livro dos Salmos e nós estamos na última sessão, que são os Salmos didáticos. Então nós vamos falar sobre 3 Salmos didáticos e o primeiro é um Salmo didático de liturgia. Então, se você está com sua Bíblia aí, abra no Salmo 24 e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse Salmo. E nós vamos também ler um outro salmo que é bem curtinho, que fala dessa liturgia. Então, possivelmente você já leu aí, né, o Salmo 24, e ele é dividido em 3 partes. Primeiro os versos 1 e 2, depois de 3 a 6 e a última sessão de 7 a 10. Um salmo curto, mas um salmo extremamente importante e acho que se nós lêssemos mais os salmos para nossas liturgias, nós teríamos um avivamento muito fantástico, porque eles mostram os fundamentos da liturgia. Isso é muito legal e eu espero que você acompanhe comigo o que o salmista aí quis escrever para a gente, essa liturgia, como é que faz, para que a gente celebre o nosso Deus da melhor forma possível. Tá bom? Então, os 2 primeiros versos dizem o seguinte: a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Então, esse início de salmo aqui é um hino de louvor. Olha que legal. Então, o início da liturgia começa louvando o Deus Todo-Poderoso, o Deus em quem o mundo é dele, o Deus que fez o mundo. E aqui o verso 2, né, ele vai falar sobre os alicerces, né? Algumas pessoas que discutem se a Terra é plana ou se ela é redonda, principalmente quem fala que a Terra é plana, usa também esse texto, porque é uma visão judaica de como era formado o mundo. Então a gente precisa lembrar que tem momentos que é uma visão do autor. Então o autor tem uma visão às vezes limitada, uma visão do ambiente. Ele está dizendo e descrevendo o que ele está vendo e não quer dizer que aquela é a verdade completa. Isso é muito simples quando nós vamos ler e a Bíblia fala que o sol parou. E a gente percebe que na verdade quem parou foi a terra. Então isso aí, mas por quê? Porque a perspectiva do autor, o sol parou. Nós temos outros textos também que vão mostrar essa visão do autor, tá bom? Mas não é o nosso tema aqui discutir se a terra é plana ou não. O importante é que a gente tentar entender o que o salmista está dizendo sobre a liturgia, e o primeiro de tudo é saber que o nosso Deus, é criador dos céus e da terra e tudo pertence a Ele. Então nós começamos a nossa liturgia louvando o nosso Deus. É assim que Israel começa, é assim que nós deveríamos começar, louvando a Deus. Quando começa a nossa adoração? A nossa adoração, na verdade, deveria começar ao abrir dos olhos, porque ao abrir dos olhos nós deveríamos relembrar que as misericórdias do Senhor acabaram de ser renovadas em nossas vidas. E nós temos que agradecer porque o Senhor permanece fiel, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador, e a gente deve começar o dia louvando a Deus, um dia em adoração, que agora nossa liturgia não depende de um momento apenas. Nós temos um culto público ou em comunidade, mas culto é tudo aquilo que eu faço, porque eu estou diante de Deus o tempo todo, eu sou a habitação do Espírito Santo. Então, nesse sentido, eu já sou o lugar sagrado, e o lugar sagrado, então, presta culto a Deus. Então, nós deveríamos começar o dia louvando, cantando hinos de louvor ao Senhor. Então, essa é a primeira parte desse hino, mostrando para a gente que o início é um hino de louvor. Depois, nós vamos ler os versos agora, 3 e 6, que é a segunda parte, que diz o seguinte: quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso.
Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Aqui, agora é o seguinte, eles começaram aqui louvando, mas a ideia é de uma peregrinação. Eles estão vindo para o templo para orar, para prestar seu culto, para sacrificar tudo aquilo que era pedido no Antigo Testamento. É possível que essa caminhada possa ser que a Arca da Aliança esteja com o povo indo até o templo. E aqui é uma grande pergunta. Quem pode? Porque nós chegamos à porta. E essa porta, a NVT já coloca para a gente, né, que é a porta da cidade, quando a gente lê o verso 7, mas pode ser a porta do templo. Né? E aí? Aqui o importante é, estamos na porta, ou à porta, e estando à porta, nós temos que perguntar quem pode entrar. Como é que se entra? Quais são os pré-requisitos para que eu possa entrar, para que eu possa subir ao Monte Santo, para que eu possa adentrar o templo, para que eu possa prestar culto? Como que isso se dá? Essas são as perguntas do verso 3. E aí ele vai responder no verso 4. Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não jurem falso. Olha só que palavra. Quem tem mãos puras e o coração limpo, né? Essa é a mesma ideia de levantar mãos limpas, mãos puras, mãos santas. Pessoas que não carreguem sua mão à violência. Pessoas que agem com justiça. Pessoas que têm o coração limpo, que agem com integridade. Para nós louvarmos nosso Deus, nós precisamos ser cidadãos que levam justiça e integridade por onde nós passarmos. Nós precisamos ser alguém que pratica a justiça. E não adianta praticar justiça e não ser íntegro. Não tem como. Você até pode ter atos de justiça, mas alguém de fato de justiça, ele é alguém íntegro. E o contrário também é uma verdade. Alguém que é íntegro, ele vai fazer justiça. Porque alguém que é íntegro comete injustiça é uma contradição de termos. Então, integridade e justiça caminham juntos. Mãos puras, coração limpo, pessoas que estão diante de Deus sem culpa, sem mácula. E a gente lembra dos salmos que nós já estudamos, né? Olha, bem-aventurado é aquele que Deus não atribui culpa. É maravilhoso. Temos um outro salmo também, que é um salmo litúrgico, que responde essa pergunta, que é o Salmo 15. Vamos lê-lo, que é apenas os 5 versos. Diz o seguinte: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? E aí a resposta: quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. Olha só, é a mesma resposta. Aí ele continua: quem não difama os outros. É por isso que eu queria ler, porque ele complementa. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor e cumprem suas promessas mesmo quando é prejudicado. E isso é muito interessante, porque às vezes nós fazemos alguma promessa, damos alguma palavra e a gente percebe que nós seremos lesados, então a gente tenta voltar atrás. Não, aqui está dizendo, aquele mesmo que quando é prejudicado, ele mantém a sua promessa. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente, quem age assim jamais será abalado. É esse tipo de pessoa que pode entrar no santuário, é esse tipo de pessoa que pode prestar culto a Deus, é esse tipo de pessoa que está entendendo ou que entendeu o Evangelho, que entendeu o que Deus requer. Eu já falei Evangelho porque eu já trago para o Novo Testamento, mas pensando só no Antigo Testamento, é esse tipo de pessoa que entendeu o que é ser do povo de Deus, o que significa ser a nação santa, sacerdócio real. É esse tipo de pessoa que louva o Senhor. Então uma liturgia, ela precisa começar
Não no templo, começa antes, eu indo ao templo, louvando, cantando hinos de louvor ao Senhor. No segundo momento, quando eu chego, a grande pergunta é: eu posso entrar? Quais são os requisitos? Os requisitos é justiça e integridade, integridade e justiça. Não difamar, trazer sempre a verdade, ser alguém correto, coerente, que tem boas relações, pessoa que não aceita ser subornado. É esse tipo de pessoa íntegra que então adentra o templo, certo? Por quê? Porque já entendeu que se você pecou, você precisa se arrepender. E o pedir perdão é prestar culto. Nós não entendemos assim, infelizmente, mas prestar culto, quando um judeu ia até o templo, ele ia sacrificar. Prestar culto é sacrificar, ou seja, eu tenho um pecado, eu preciso ser perdoado, então eu preciso sacrificar. E quando eu sacrifico o cordeiro, a ovelha, aquele sangue me purifica. Então eu já estou indo louvando pelo perdão que eu sei que eu obterei. Por quê? Porque houve arrependimento. Então eu entro agora como alguém diante do Senhor que está com mãos limpas, com as mãos limpas, com o coração puro. Alguém que é íntegro e alguém que é justo, que comete atos de justiça. Ok? E para terminar, então, ele vai pedir para que abram-se as portas. Abram-se portões da cidade. Abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Senhor, o Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade. Abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Essa é uma palavra do Senhor para as nossas vidas, meus irmãos. O culto, a liturgia, ele inicia com um hino de louvor. Ele continua com uma pessoa íntegra e uma pessoa que está fazendo justiça. E aí não há mais nada que atrapalhe o caminho. Então abra-se os portões. E aí, se a Arca da Aliança está vindo, que faz todo sentido, por quê? Porque o Rei da Glória está passando. Lembra que a Arca da Aliança era uma representação de Deus. Então o Rei está passando. Quem é o Rei da Glória? E aí duas respostas. O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O nosso Deus é o Rei da Glória. Irmãos, esse salmo é um salmo litúrgico e ao mesmo tempo ele aquece o nosso coração para lembrarmos que não dá para louvar Deus de qualquer forma. Não dá para aceitar vivermos de qualquer forma diante de Deus. Deus, para nos aceitar, Ele precisou enviar seu Filho para morrer em nosso lugar. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte e que todos pecaram. Então, se o salário do pecado é a morte, todos pecaram, todos merecem a morte. Todos nós estamos destinados à morte. Mas os versículos continuam. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós temos o dom gratuito de Jesus. E se todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão separados da glória de Deus, mas nós somos justificados através de Cristo Jesus. Glória a Deus, porque os versos, eles terminam com essa esperança. Ainda que o salário do pecado é a morte, Deus nos dá o dom da vida. Ainda que todos pecaram, nós somos justificados em Jesus Cristo. Então, é para isso tudo que Deus tem nos transformado, para que nós chegamos íntegro diante do nosso Deus. Então não dá para aceitar algumas falácias que estão dizendo que não tem problema, dá para servir a Deus dessa forma. Não dá, meus irmãos. Para servir a Deus nós precisamos estar de joelhos diante do Rei da Glória.
nós estamos carregando o nome mais sagrado de todo mundo. Nós somos os filhos de Deus. Então, quando prestarmos culto, nós estamos entendendo que estamos prestando culto ao Rei da Glória, ao Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E Ele é o Rei da Glória, poderoso, invencível nas batalhas. Esse é o nosso Deus. E quem pode entrar no teu santuário? Quem pode prestar culto? Quem é íntegro e age com justiça. Bom, nós deveríamos pautar as nossas celebrações, os nossos, que nós chamamos de hoje ainda de culto, né? A ideia de celebração, ou até culto, porque tudo que eu faço nesse sentido é culto. Se eu pensasse assim, então eu levaria a minha vida um pouco mais a sério. Deveríamos pensar assim. E é isso. Isso aquece o nosso coração. E aí, para a gente conversar, as 3 perguntas. Primeiro, por que justiça é um pré-requisito para adoração a Deus? Agora, para queimar um pouco os neurônios e pensar aí, por quê? Porque justiça é um pré-requisito. E o que significa justiça, né? Porque para você responder, você também precisa responder o que é justiça. 2. Quando começa a adoração a Deus? Ela começa onde? Quando? E aí, não responda genericamente. Você até pode responder, a adoração a Deus começa em tal momento. Ok, mas e a sua adoração? Quando tem começado? É nesse mesmo momento que você acha que todo mundo deve começar? Ou tem começado só no domingo, 20 minutos depois de que começou a celebração, porque você já chegou atrasado, até entrar no clima e aí começou a sua adoração? É isso? Vamos conversar sobre isso. E terceira pergunta, quem é o Rei da Glória? Mas não responda assim só o Senhor. Dê esses atributos de Deus na sua vida também. Eu gosto muito dessa parte de tentar entender quem Deus é. Porque quando a gente pergunta quem Deus é, a maioria das pessoas fala tudo. Mas se Deus é tudo, Ele também não é nada. Porque à medida que eu me relaciono, eu tenho nítido o que as pessoas são para mim. Então, quando eu me relaciono com minha esposa e alguém pergunta o que é sua esposa para você, eu falo tudo, ela não é nada. Agora eu vou dizer exatamente o que ela é, onde eu acredito que sejam os pontos fortes que ela mais me completa, porque eu tenho um relacionamento com ela. E assim também é com Deus. Quais são esses pontos? Porque aqui o salmista vai dizer o Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. E como você vê esse Rei da Glória? Tá bom? 3 perguntas para a nossa reflexão. Deus abençoe e boas reflexões.